tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Se caso você não está bem, eu espero que você fique melhor. Eu gostaria de conversar hoje um pouquinho com você a respeito da voz do Senhor. E talvez você, assim como eu, seja um pouco curioso aí, curiosa, e gostaria de saber como Deus fala, como é a voz do Senhor e o que a palavra do Senhor fala a respeito dessa comunicação do Senhor para com o homem. Nós vemos que é a vontade de Deus conversar com seus filhos, com as suas filhas, e nós podemos conversar com o Senhor através de Jesus Cristo, por meio da oração, mas nós vemos na Bíblia, em diversos textos, Deus falando com o homem. E o Senhor usa diversas formas para falar com o homem. Nós vemos que no começo ali, com Adão, o Senhor na virada do dia ia conversar com Adão. E no decorrer dos textos bíblicos, nós vemos que o Senhor chamou Abraão, Isaque, Jacó. O Senhor falou com Moisés através de uma sarça ardente, uma sarça que estava ali pegando fogo. E nós vemos que o Senhor ele tem formas curiosas de falar com as pessoas, formas criativas de falar com as pessoas. Nós também vemos que na época de Moisés, quando o povo já havia sido liberto ali dos egípcios e estava no deserto, o Senhor chamou Moisés para cima do monte e o Senhor ali falou com Moisés e o Senhor se manifestou ali no meio do povo de Israel com trovões, com relâmpagos, com nuvens, com trombetas, de uma forma bem forte e bem impactante, em que o povo teve medo de se comunicar com o Senhor, falar com o Senhor, e eles até falaram para Moisés falar com o Senhor para que eles não viessem morrer. E também nós vemos quando Elias se escondeu na caverna, o Senhor falou com ele. Fala que passou um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. E veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Que veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E o Senhor falou com Elias através de um vento suave. E nós vemos que é o mesmo Deus. O que falou com Moisés no monte, com todo aquele espetáculo, falando de uma maneira forte, impactante. Mas nós vemos ali no caso de Elias, o Senhor falando de uma maneira suave, de uma maneira tranquila. Uma das histórias talvez mais curiosas que fala a respeito desse assunto, sobre a voz de Deus, é a história de Samuel. Ana era casada com Eucana e Ana tinha um sonho de ter um filho, de gerar uma criança. Eucana tinha uma outra mulher que se chamava Penina. Naquela época era muito comum, eles se casarem com mais de uma mulher, eles terem mais de uma esposa. Hoje ainda, tem essa prática em algumas regiões aí do mundo. Mas o que acontecia era que a Penina, ela tinha filhos de Eucana, porém Ana não tinha filhos. E Penina atormentava Ana, enchia a paciência de Ana, porque ela não podia gerar um filho. E houve um tempo em que a Ana, ela subiu ali para adorar o Senhor e ela estava ajoelhada, ela estava orando e ela estava chorando, pedindo ao Senhor que viesse dar a ela um filho. E o Senhor atende o pedido de Ana e ela dá à luz a Samuel. Só que Ana, ela havia conversado com o Senhor que se o Senhor tivesse dado um filho para ela devolveria esse filho para o Senhor. Então Samuel, ele ficou servindo ao Senhor. Ele ficou ali junto com Eli, no sacerdócio. E quando Samuel, ele ainda era muito jovem, o Senhor queria se comunicar com ele, falar com ele. Então o Senhor, ele chama Samuel pelo nome. Samuel. E nisso, quando o Senhor chamou Samuel, estava de noite, Samuel estava dormindo. E o Senhor que cuidava de Samuel, Eli, que era o sacerdote naquela época, também estava dormindo. Mas Samuel pensou que era Eli que estava chamando ele. E isso não somente uma vez, mas 2, 3 vezes o Senhor chamou Samuel. E Samuel, ele não reconheceu a voz do Senhor. E todas essas vezes ele ia até Eli, perguntando aquilo que Eli gostaria que ele fizesse. Mas Eli, em todas essas vezes, ele dizia: eu não te chamei, Samuel. Até que Elias,
ele entendeu que o Senhor queria falar com Samuel. Então ele falou para ele: Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você fala: estou aqui, Senhor, o teu servo ouve, eis-me aqui. E daí começa o relacionamento entre Samuel e o Senhor. Nós vemos que Samuel, nessa época, não conhecia ao Senhor. Mas quando nós começamos a folhear um pouco na Bíblia e quando nós começamos a observar a história de Samuel, no capítulo 10 de 1 Samuel, começa a falar a respeito da história em que Saul, ele seria escolhido do Senhor para reinar sobre Israel. E houve um evento em que as jumentas do pai de Saul haviam fugido. E Saul e mais um moço, eles estavam à procura dessas jumentas. Então, o servo, de Saul teve a ideia deles procurarem Samuel, porque Samuel era um homem de Deus e Samuel poderia ajudá-los a descobrir onde que as jumentas estavam. E nós vemos aqui nesse texto em que Samuel, ele não somente fala a respeito das jumentas do pai de Saul, mas como ele dá muitos outros detalhes. Ele fala de uma maneira muito específica. Nos versículos 2 diz assim: quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gebiá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Nesse texto aqui, nós podemos perceber que ele não somente falou que as jumentas do pai de Saul já tinham sido encontradas. Samuel ainda fala a quantidade de pessoas que estão lá, aonde que eles iriam encontrar essas pessoas, o que essas pessoas estariam na mão, o que essas pessoas estariam fazendo e como seria o encontro de Saul com essas pessoas. Então, ele deu muitos e muitos detalhes para Saul. E nós vemos essa evolução do relacionamento de Samuel com Deus. Nós vemos que no início, no ministério de Samuel, ele nem reconhecia a voz de Deus, nem sabia que Deus estava falando com ele. Mas nós vemos no decorrer dos anos como a audição de Samuel estava tão aguçada e de como ele reconhecia a voz do Senhor, de como o Senhor dava detalhes específicos a respeito de determinadas situações e ocasiões. Foi Samuel que ungiu Saul. E quem falou para Samuel ungir Saul? Deus. Samuel também ungiu Davi, o rei mais famoso de Israel. E quem falou para Samuel ungir Davi? Deus. Nós vemos como é lindo, que quanto mais nós ouvimos ao Senhor, mais nós reconhecemos a voz dele, mais nós entendemos aquilo que o Senhor está falando e ainda mais o Senhor vai acrescentando detalhes daquilo que ele quer falar conosco. Nós vemos ao longo da Bíblia que o Senhor fala de diversas formas, através de sonhos, como José do Egito, como José, o pai de Jesus, como com Nabucodonosor. Nós vemos que o Senhor também falava através de visões, como com Ezequiel. Nós vemos que o Senhor também falava com as pessoas através de voz audível, que, por exemplo, quando Jesus e Pedro, João e Tiago estavam no Monte da Transfiguração, ele falou, Deus disse, que Jesus era o filho dele, amado, em quem ele muito se compraz, que eles deveriam ouvir Jesus. Nós vemos também no caso de Aholiabe, Bezalel, que o Senhor havia separado eles para que eles viessem realizar a obra ali do tabernáculo, que eles estavam encarregados de fazer os utensílios
que iriam compor o tabernáculo, e o Senhor ajudou eles, fazendo com que eles trabalhassem na madeira, na pedra, com ouro, com prata, e que eles foram capacitados pelo Senhor para realizar toda essa obra. E não somente isso, o Senhor colocou o desejo no coração deles para que eles viessem ensinar às demais pessoas que o Espírito Santo tocasse no coração, que deveriam fazer parte desse trabalho. Nós vemos que Deus, ele tem muitas formas de falar, formas mais calmas, mais tranquilas, formas mais estrondosas, mas o Senhor quer falar conosco, principalmente através da sua palavra. E o Senhor quer também dar instruções específicas para cada um de nós. E como o Senhor fala conosco? Eu acredito que nós precisamos incentivar esse falar do Senhor. Nós precisamos começar a fazer perguntas para o Senhor. E nós precisamos também nos colocar atentos àquilo que o Senhor está falando conosco, para que isso não venha a ser para nós algo imperceptível. Que o Senhor venha falar conosco e nós não venhamos perceber. Nós precisamos, dia após dia, investir nesse relacionamento com o Senhor e pedir para que a voz dele para nós se torne cada vez mais clara e mais distinta das demais vozes que nós escutamos. Que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Deus e que nós não venhamos ser enganados por vozes que venham falar conosco, com vozes que venham querer nos enganar, mas que essa voz do Senhor salte acima de todas as vozes, até acima da nossa própria alma, e que nós possamos saber que Deus fala e ter isso no nosso coração e sempre pedirmos a opinião do Senhor para todas as coisas. Que o Senhor possa sempre aguçar também os nossos ouvidos, né? E nos preparar para que nós venhamos ouvi-lo e perceber também aquilo que o Senhor está querendo comunicar conosco. Que nossa atenção esteja no Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam na sua vida, que as bênçãos do Senhor estejam na sua família, que nós possamos crescer nessa comunicação com o Senhor, sabendo que assim como Ele nos ouve, Ele nos responde, que Ele tem direções específicas para nós. Assim como todos esses homens e mulheres na Bíblia que eu citei, que eu comentei, o Senhor quer fazer a mesma coisa conosco. Ele quer nos guiar, Ele quer falar conosco, Ele quer nos anunciar coisas novas, Ele quer falar conosco a respeito dos seus planos específicos para nós, e que nós possamos, a cada dia, assim como Samuel, ouvir cada vez mais ao Senhor, tanto para nós, para o nosso benefício, como também para ajudar as pessoas, para servir ao próximo e para ser bênção na vida das pessoas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.